esse companheiro nosso aí é o Antônio. E a gente vai fazer uma live hoje, cujo tema é o homem perante a morte. Não é isso, Antônio? Isso. Quando estávamos conversando sobre o tema, né, nós já estamos tentando fazer uma live já tem um tempo. E parece que foi oportuno, por conta de algumas perguntas que eu venho recebendo, até mesmo pelo trabalho terapêutico, né, da psicoterapia. Eu tenho umas pessoas que eu acompanho que estão lá no meio da situação, lá na Europa. Então, assim, toda uma angústia, toda uma ansiedade, toda uma situação de desespero. E algumas pessoas aqui também perguntando o que fazer, né, quando imagina alguém morrer, ou o que fazer quando pensa na morte. Então, essa circunstância que, de repente, surgiu, né, ela parece que está colocando para a gente um problema muito profundo, que é mesmo como nós vamos orientar a nossa existência diante de uma circunstância na qual nós podemos vir a ter prejuízos econômicos, e até mesmo, né, de vir a falecer pessoas que estão próximas a nós e a nós mesmos. Não é que me parece que é mais assim, o medo das pessoas está aí, o desespero das pessoas e todo esse alvoroço, né? É claro que tem problemas sérios o que está acontecendo, evidentemente, mas as pessoas estão tomadas por um medo, por um desespero de perceberem que, de repente, elas podem mesmo vir a morrer, e que, na verdade, a verdade da finitude da vida, da impermanência, ela às vezes irrompe com uma força tão grande, tão devastadora e tão inesperada, que assusta e deixa todo mundo em pânico, né? Então, achei que pudesse ser oportuno, diante de um filósofo, né? Assim, como nós podemos meditar de uma forma bem profunda sobre esses dois aspectos, essas duas verdades que, cedo ou tarde, nós vamos ter que lidar com elas, né? E já lidamos de algum modo, né? Às vezes estamos desatentos quanto a isso, mas é a impermanência e a finitude mesmo, né? Como a filosofia pode contribuir para não apenas para a psicologia ou para a psicoterapia, para o meu trabalho, mas para as pessoas de um modo geral, como a filosofia pode contribuir nesse olhar para a finitude. Acho que foi isso que eu estava pensando, né? Eu não sei se ficou muito claro como eu coloquei o problema. Não, ficou sim. Está muito claro. E realmente é um problema pertinente que agora urge, né, por assim dizer. Está aí na nossa cara aquilo que nós cotidianamente nos recusamos a ver, que é o fato brutal da morte. E o pessoal mandou também algumas perguntas no Instagram. Eu vou pedir para a Fernanda depois, se ela puder, dar uma olhadinha nas perguntas que foram enviadas e passar para a gente aqui, que a gente incrementa. Nenhuma delas está diretamente ligada com essa questão da morte ou com os atuais acontecimentos, mas elas dizem respeito à antropologia, né, à estrutura básica do ser humano, que, de todo modo, está ligado a esse problema da morte, dado que somente o ser humano tem consciência da morte. Então, a gente, mais para frente, a gente tenta responder alguma dessas perguntas aqui, e para incrementar um pouco a conversa. Mas você está me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo bem? Estou. Eu nunca fiz esse tipo de transmissão e a conexão aqui talvez não seja muito boa, está dando algumas travadas aqui. Qualquer coisa vocês avisem que a gente tenta remediar isso de algum modo. Mas, Antônio, teria alguma pergunta para a gente começar ou vamos tocar o barco espontaneamente mesmo?
Bom, a pergunta, eu não sei se ela leva a uma condução espontânea, né? Pode ser que sim, mas como a filosofia, já que a filosofia é uma tradição de sabedoria, como ela pode iluminar a nossa consciência, a percepção de como conduzir a existência de uma maneira mais lúcida, já que há uma finitude que nós negamos ver. E, enfim, eu estou tomando essa circunstância atual, né, como um motivo, assim. Talvez não seja necessariamente o caminho. Sim. O Platão definia a filosofia como uma preparação para a morte. Então, na concepção dos gregos, que foram aqueles que desenvolveram a filosofia ela é um caminho espiritual. Se nós fôssemos tratá-la como uma espécie de algum gênero, né, nós poderíamos dizer, ainda que isso não seja exato, nós poderíamos dizer que ela é uma espécie de caminho espiritual. E todo caminho espiritual numa medida ou outra, uma preparação para a morte. O homem, desde que é um ser que tem consciência da existência, fato justamente que o diferencia dos animais, ele tem consciência da sua própria morte, da sua própria finitude, como você disse. Então, ele sabe, ele percebe que os outros morrem, ele percebe que os animais morrem, percebe que os homens morrem, percebe que os animais não percebem que morrem, que a morte existe, e percebe que a morte é uma realidade para ele, é um destino fatal para ele, é um fato em relação ao qual ele vai ter que lidar de algum modo, porque ela chega para todo mundo. Então ele constata isso não somente como uma experiência, mas como um dado de pensamento. Ele capta essa realidade e é obrigado a lidar com ela. Ele não tem como não lidar com a realidade da morte do ponto de vista intelectual, não somente do ponto de vista existencial, como acontece com os animais. A filosofia sendo uma proposta de elevar aquilo que o ser humano tem de mais essencial, que é a inteligência, que é a razão, ao seu nível mais perfeito possível, do ponto de vista natural, sem levar em conta dados de revelação, por enquanto. Mas a filosofia, ela tem como proposta desenvolver no homem aquilo que ele tem de mais perfeito, aquilo que o torna homem, que é a inteligência, a razão. Na medida mesmo em que ela se propõe essa tarefa, ela se torna, ela se põe, se define como uma preparação para a morte. Ela é uma preparação para... Por que isso? Porque, veja bem, de todas as coisas que a razão humana compreende, elas, de algum modo, encontram na morte o seu critério. A morte é para o ser humano, num certo sentido, como que o critério a partir do qual ele pesa, ele julga tudo o que acontece com ele. Mesmo as realidades eternas que ele capta, tá, elas vão ser julgadas de acordo com a concepção que ele tem da morte. Então você vai encontrar seres humanos que vão achar que as realidades eternas captadas pela inteligência, seja Deus, seja a beatitude, seja o céu, seja a iluminação, a salvação, vão julgar isso como uma ilusão produzida pela mente humana, na medida em que o ser humano é incapaz de lidar com o fato da morte. Então, quer dizer, uma maneira específica de olhar para a morte determinou o caráter das ideias eternas que o ser humano capta. Essas ideias passam a ser vistas como ilusórias. A concepção, por exemplo, do Freud, do Nietzsche, do Marx, etc. O homem produz fantasmas que são como que o oposto daquilo que realmente acontece na sua existência. Enquanto a existência humana é finita, o homem produz como uma reação a essa existência coisas infinitas, que são, nessa concepção, ilusões. Então veja como que a morte é o critério que vai definir, inclusive,
o caráter das ideias eternas que o ser humano capta. Né? E, obviamente, a existência desse homem vai ser determinada de acordo com esse critério também. Um homem que pensa dentro dessa escala, ele não vai moldar ou configurar sua existência a partir dessas ideias eternas. Que, como ele as toma como ilusórias, ele vai configurar sua vida a partir de outros critérios, que são critérios puramente sensíveis. Então, por trás dessa primeira concepção que eu estou ilustrando aqui, você tem uma visão, uma metafísica materialista, uma metafísica naturalista ou materialista. É o homem para o qual a morte é o fim. Ela é o fim bruto. O homem inteiro vai ser aniquilado com a morte. E diante desse horror, o homem cria fantasias a partir dos quais ele julga a própria vida. Então, o que seria o homem sábio nessa concepção? Aquele que abandona essas fantasias e vive a vida segundo aquilo que ela tem de verdadeiramente real, que seriam os aspectos sensíveis, corpóreos da realidade. Agora, veja, um homem pode pensar a morte não como um fim bruto. Ele pode pensar a morte segundo aquilo que um filósofo francês chamado Henri Bergson chamava de alma aberta. O que é uma alma aberta? Uma alma aberta, num certo sentido, é uma alma que se deixa encantar pelo mistério da realidade. A realidade apresenta um elemento misterioso contra o qual nós não podemos fazer nada e diante do qual nós somos obrigados a abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e dar vida a um estado de dúvida que é salutar. Um estado de dúvida salutar. Eu não sei o que é a morte, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu até acho isso, até penso aquilo, até conheço opiniões a respeito, mas eu não sei. Porque eu nunca vi ninguém morrer. Mas eu vejo corpos... Desculpa. Não, desculpa. Depois eu pergunto. Tá. Eu vejo corpos desfalecerem. Mas a pessoa mesma, com quem eu lidava, eu não sei se ela morreu ou não. Veja que isso é uma percepção muito mais fina. Né? Você, diante de um corpo, de um cadáver, você percebe. Se você meditar naquele... E os cadáveres foram feitos para que a gente medite neles também. A morte é um objeto de meditação. Tá? O luto é um momento de meditação. Então, você, diante de um cadáver, você pode se perguntar: a pessoa que estava aí está onde agora? E pode se destacar na sua mente que a pessoa não se reduz ao composto físico do qual ela é feita. E se ela não se reduz, você não pode dizer que ela morreu, que a pessoa morreu. Você não sabe. Isso cria na sua alma um estado de abertura, que no final das contas vai te colocar a seguinte questão: o que vai acontecer após a minha morte? É o fim total? Né? Ou é uma passagem? É uma mudança de nível? É uma mudança de paradigma? Eu não sei. Esse estado já é muito mais salutar, ele é muito mais espontâneo no homem, ele é muito mais natural no ser humano, embora na nossa época talvez não seja, mas por ser uma época desumana, talvez não seja mais o estado natural, mas ele é muito mais espontâneo no ser humano e, consequentemente, muito mais salutar para o ser humano, porque ele vai responder psicologicamente à realidade da morte muito bem. Essa maneira de lidar com a morte já modifica totalmente, por exemplo, as ideias eternas que você percebe com a sua inteligência. Elas já vão passar a ser tomadas muito mais como um sinal de que existe algo após a morte do que como uma ilusão produzida pela sua mente. E meditando nessas ideias, você pode, inclusive, como Sócrates, como Buda, Sócrates e Buda fizeram isso, Santo Agostinho também, meditando nas operações intelectuais da mente humana e na eternidade dos objetos com os quais ela lida, eles perceberam que é necessário que exista no homem algo que não morra.
É necessário que tenha alguma coisa de eterno, ou pelo menos de imortal no ser humano. Porque o objeto da inteligência humana, o objeto por excelência da inteligência humana é eterno. Ele não é material, ele é espiritual. E quando você tem uma faculdade cujo objeto próprio é metafísico, é espiritual, isso é um sinal evidente de que a própria faculdade é espiritual. Se essa faculdade é espiritual, ela não pode ser tocada por nada de físico. Nenhum objeto físico consegue tocá-la. Ela é um núcleo dentro do seu ser que não pode ser tocado pelo mundo físico. Então, aquela impressão de que o corpo desfalece, mas a pessoa talvez não morra, a alma talvez não morra, ela começa a se confirmar por uma meditação nos objetos próprios da sua inteligência, que são objetos eternos. Agora, isso só é possível se você tiver aquele estado aberto, de alma aberta, diante do fenômeno da morte. E deixar que a própria realidade da morte te comunique algo sobre ela. Se você já vem com uma teoria pronta, materialista, naturalista, e como que espreme a morte dentro dessa teoria, você fechou a sua alma para esse mistério, e você não vai nem meditar no assunto. Então, quer dizer, respondendo à questão que você colocou, a filosofia é uma preparação para a morte, porque o exercício, o aperfeiçoamento da inteligência te coloca em contato com realidades que não morrem, que não passam. E essas realidades, elas atestam para o fato de que algo em você não morre. Porque São Tomás de Aquino dizia, as coisas funcionam como elas são. Então, se tem algo em você que funciona captando objetos espirituais, é porque esse algo em você é espiritual. Então, a filosofia, ela te prepara para essa realidade espiritual que você já capta durante a vida, mas que você não pode ter a posse total dela, porque o corpo como que dificulta o seu contato com isso. Então, a morte mudou completamente. Ela não é mais uma parede escura. Ela agora é uma passagem. Ela é como que uma grande a entrada numa nova ordem de realidade que, se você não antecipa ela pela meditação durante a vida, ela realmente vai parecer uma parede escura. Mas se você a antecipa por meio da meditação, ela vai aparecer como uma beatitude. É aquilo, é o que Sócrates dizia. Eu não posso recusar agora, sendo convidado a recusar a sua morte, ele fala, eu não posso recusar agora a encontrar aquelas realidades que eu busquei durante toda a minha vida. Então, nesse sentido, a filosofia é uma preparação para a morte. E o potencial que ela tem para desenvolver reações psicológicas adequadas à morte, tá? E, consequentemente, diminuir a histeria, diminuir as doenças e aumentar a força das pessoas, aumentar a sabedoria e o discernimento, é impressionante. Porque a morte é uma das piores... O medo da morte é uma das piores paixões que a gente tem. Ele ofusca a inteligência, ninguém consegue mais pensar, ninguém consegue mais fazer as coisas direito, fica todo mundo batendo cabeça, querendo salvar a si próprio. Né? Então é por aí. Era exatamente esse comentário que eu ia fazer, porque talvez esse procedimento não seja necessariamente psicoterapêutico, mas há um aumento de saúde mental nesse processo, porque a incapacidade, vamos dizer assim, de perceber esse momento como um momento de abertura para realidades superiores, ou uma possibilidade de captar uma realidade mais sutil e entrar nesse reino das verdades eternas, na medida em que se perde isso de vista e não se está atento a isso mais, porque a gente vê mesmo em consultório não precisa nem ter o vírus chinês, né? É só você ter aí qualquer situação de uma mudança mais brusca que esse pânico, esse medo, esse desespero aparece porque se coloca um problema de finitude. E aí, que é um problema que o Viktor Frankl colocou lá naquele livro dele, né, Em Busca de Sentido, que é o Freud. O Freud dizia que
se o ser humano fosse colocado em uma situação limite, ele viraria uma besta, um animal, né? E o Viktor Frankl viveu lá o campo de concentração, e ele percebeu que isso não é completamente verdade, e é claro que algumas pessoas, pelo temor e tomadas pelo egoísmo e pelo desejo de salvar unicamente a si mesma, elas traíam e vendiam um cigarro em troca de um prisioneiro, né? Bebida, um pedaço de batata para dedurar um prisioneiro, mas a grande maioria, elas se tornavam muito mais caridosas e abertas ao cuidado do outro, a uma certa capacidade de entrar no campo, no crematório, né? Na câmara de gás, rezando um Pai Nosso, fazendo uma prece, tendo ali uma dignidade que parecia que fazia com que essa diferença simples diante do futuro, né? Essa abertura para uma esperança, modificasse completamente a atitude das pessoas naquela situação infernal, de extrema miséria, né? Sem dúvida. Eu até diria que a questão é terapêutica, sim, porque o próprio Platão colocava que a filosofia é uma medicina da alma. Essa preparação para a morte é uma medicina da alma, porque a alma naturalmente tende a temer a morte. Ela se apega às coisas sensíveis. A morte aparece como o momento em que essas coisas sensíveis vão ser tiradas de você. Sim. Toda a sua personalidade foi desenvolvida em cima dessas coisas sensíveis, em cima desses apegos. Você construiu uma vida na dependência das coisas. Você construiu uma vida na dependência de coisas que passam. Sim. E quando aparece a iminência dessas coisas que passarem, porque é até uma coisa irônica, porque é claro que elas vão passar, é você que nunca parou para pensar nisso, onde você estava se metendo, se você parasse. Então, quando essas coisas estão na iminência de passarem, você tem a sensação de que não sobra nada em você. Não vai sobrar nada, vai ser um teto preto mesmo. Porque todo o seu ser, assim, o ser do ser humano, ele não é dado de completo pela natureza. Ele é parcialmente dado pela natureza e parcialmente construído pelo ser humano. Aí é até a resposta a uma pergunta que o Gabriel fez, que é: por que a narrativa é a substância da vida humana? Se eu não me engano, essa definição é usada pelo Dr. Ítalo. A narrativa é a narrativa do quê? A narrativa da sua vida. É a sua biografia. Veja bem a palavra, biografia. Bio-vida, grafia, desenho, por assim dizer. Então, é aquilo da sua vida que você desenhou. Então, você tem um aparato psicofísico, tá? E você tem um elemento ativo, intelectual, que vai agir sobre esse aparato psicofísico para definir a sua existência. Então, o seu corpo e a dimensão mais corpórea da sua alma é simplesmente a base em cima da qual você vai desenhar a sua existência a partir das suas escolhas, que são livres. Se você desenha a sua existência, se você define a sua existência simplesmente em função dos seus desejos corpóreos, das suas paixões, das suas emoções, né? Se você for descrever a sua vida, se você for narrar a sua vida, você vai perceber que cada ponto desse desenho, ele só se sustenta na dependência de uma coisa externa. Se você tirar essa coisa externa, esse ponto não se sustenta mais. Ele é sempre uma relação, ou para usar um termo que você conhece, ele é sempre... ele é coemergente. Ele nasce junto com uma outra coisa externa. Então, se todas as minhas escolhas se baseiam nos meus impulsos corpóreos, toda a minha biografia vai ser coemergente com o mundo externo.
Ela só se sustenta na medida em que o mundo externo está aí. Então, quando aparece a possibilidade do mundo externo ser tirado de mim, é a minha própria biografia que está assumindo. Eu não tomei nenhuma decisão me baseando em coisas que não passam, em coisas eternas. Eu só tomei decisões me baseando em coisas que passam. E como eu não sou um cachorro, eu sou um ser humano, e estou construindo a minha existência a partir das minhas decisões, é a minha própria pessoa que vai parecer que vai passar, que vai morrer. Aí o choque da morte, aí o desespero. É o desespero. Agora, se pelo contrário, você constrói, você desenha a sua existência, você toma escolhas, você decide, segundo critérios eternos que você captou, ou seja, segundo valores, virtudes, ideias, princípios que não passam, que são eternos e que a sua inteligência pode captar com um pouquinho de esforço, você está desenhando para você uma biografia que é independente do mundo físico, do mundo externo. Ela não é coemergente. Ela é pura, por assim dizer. Ela se define numa relação direta com a eternidade e não com a temporalidade. É claro que sempre terão coisas em você, sempre terão impurezas em você. O trabalho todo é você ir fazer com que as impurezas sejam um resquício apenas. E o grosso da sua biografia seja definido por uma relação com o eterno e não com o temporal. De modo que, ao contar a sua vida, você vai poder contá-la mesmo independente das coisas. As coisas vão entrar só como acidentes. Elas vão entrar como, como dizem aí, que o Pilatos entrou no credo. Né? Assim, acidentalmente era ele que estava lá, então ele entrou, mas ele não é fundamental para o seu credo exatamente. O fundamental é você crer que Cristo foi condenado, mas que foi por Pilatos, aconteceu de ter sido ele. Então, assim, as coisas materiais vão ser apenas elementos acidentais que vão servir de ocasião para que você defina a sua vida em relação ao eterno. Então, quer dizer, você vai se alimentar, você vai beber, você vai rir, você vai se divertir, vai fazer sexo, mas tudo isso em função... Para que você tenha um corpo saudável que te permita usar a inteligência para captar realidades eternas. E contra-efetuar os acontecimentos que te tomam a partir da eternidade, e não a partir do mundo temporal. Aí o que vai acontecer? Quando o mundo físico for tirado de você, ou quando a possibilidade do mundo físico for tirado de você, aparecer, quando essa possibilidade surgir, você não vai sentir medo. Você vai sentir que você está se aproximando mais de você ainda. Você fala, caramba, agora é a purificação final. Entendeu? Agora é a prova do fogo. E eu sei que eu vou para cima, que eu não vou ser queimado por esse fogo. Porque eu não sou todo impureza. Tem algo de puro em mim que eu me esforcei para desenvolver. Esse algo de puro sobrevive ao fogo. O fogo joga fora as impurezas, mas esse algo de puro é o ouro. Ele resiste ao fogo. Agora, tem pessoas que não, que só vão ter impurezas. Então vão entrar no fogo e vão queimar. Né? Então, realmente é um processo terapêutico e ele é definido pela relação que você tem com a morte, pela concepção que você tem da morte. E essa concepção muda radicalmente a vida das pessoas, mas radicalmente. Não somente no que diz respeito à resposta que elas vão dar para uma situação de crise ou de morte iminente como a gente está vivendo. Mas também no sentido de tornar a sua biografia visível. A sua história não vai ser... mais ou menos assim. Você pega, por exemplo, um animalzinho. Tem cachorro aí, tem gato, cachorro. Na sua casa? Tem cachorro. Então, você, depois que esse cachorrinho morrer, você tenta contar a história dele. Você vai ver que a história que você vai contar não é a dele, é a história sua em relação a ele. Sim. É o dia que você comprou, o dia que você deu comida para ele, ele fez um carinho em você. Tudo se define em relação a você. Ele não tem história. Aí é uma outra pergunta que fizer, que acho que o próprio Gabriel fez. Por que só o ser humano conta a sua própria história? Porque só ele tem história. Essa é a resposta. Só o ser humano tem história.
A história pressupõe que você haja sobre o mundo físico. Ela pressupõe que você tem um elemento espiritual capaz de agir livremente em cima do mundo físico. Então, se você tenta contar a história de um cachorro, você acaba contando a sua. Só que boa parte dos seres humanos também não tem história. Boa parte dos seres humanos, se você for contar a história deles, e é por isso que elas não são contadas. É por isso que não se escreve a biografia de qualquer um. Porque a maior parte dos seres humanos tem uma vida tão acidental, né, que não tem substância. Então não tem não tem ele ali mais. Embora, do ponto de vista da espécie, ele estivesse ali, ele não aproveitou, ele não teve uma vida à altura da espécie que ele tinha. Ele perdeu, ele desperdiçou a preciosidade do nascimento humano. Exato. Nós, assim, na psicologia, nós temos todo um problema, né, que é justamente ao longo do tempo, a psicologia ter se tornado uma psicologia desalmada. Porque perdeu-se de vista esses princípios, essas faculdades mais elevadas. E o Viktor Frankl fala que não só desalmado, mas também sem espírito. E você está falando dessa dimensão, né? Dessa dimensão noética que o Viktor Frankl chama, que pode ser traduzido por espírito também, né? E que justamente ele está ali mostrando que o problema do nosso tempo é uma neurose noogênica, ou seja, parece que é uma incapacidade de perceber essa dimensão e orientar a sua existência desde esse eixo vertical mais alto para que a própria a psique ela entre numa relação mais estável. E aí as ansiedades, por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico, muitas das psicopatologias, elas parecem apontar para uma ausência ou falta de uma relação dessa dimensão noética. E daí, evidentemente, enfim, se o psiquismo está desordenado, haverão também doenças psicossomáticas e uma série também de doenças próprias do organismo. Então, assim, eu acho bacana, enfim, de onde você está falando, nós já não temos mais esse problema, né? Pelo menos como psicólogo, eu não tenho que ficar respondendo a uma série de fatores da história da psicologia para dizer, olha, o ser humano existe uma dimensão superior, espiritual, que se relaciona com aspectos, com verdades eternas, princípios, a responsabilidade, enfim, tudo que vem dessa dimensão que parece transcender, né, o psiquismo e o organismo, né, o psicofísico, enfim. Sim. E eu acho que talvez assim dê para caminhar nessa, não sei se seria essa que você falar de antropologia, mas é o que parece que o Viktor Frankl chama de unidade da multiplicidade, né? O ser humano ele tem essas 3 dimensões e ele vai apontando para essa dimensão superior, assim. E como então, né? Por exemplo, o contato com essa dimensão, ela é sempre progressiva ou desenvolvimento de purificação, ou é possível, né? Assim, reposicionar a pessoa de uma forma mais súbita para ela se relacionar com essa dimensão noética. Porque o Viktor Frankl tem um conceito que chama valor atitudinal, que para ele parece ser o valor mais importante, porque é a relação do ser humano com o sofrimento, é a relação do ser humano com a morte, com uma doença incurável, ou seja, a relação com o destino imutável, né? E ele diz que mesmo nessas situações o sentido pode aparecer, ou seja, parece que essa biografia, mesmo que ela não tenha sido contada até aquele momento, de algum modo ela pode passar a ser contada naquele exato momento
desde um ponto de vista, desde uma dimensão mais elevada da existência, e mesmo que seja ali no último instante final, né, e na hora de nossa morte, possa haver ali um sopro, um respiro de uma biografia substancial, mesmo que ao longo daquele período ela não tenha tido esse trabalho, né, de adquirir virtude enfim, viver uma vida mais orientada por valores mais elevados, né? Enfim, um senso de proporção mais correto. Enfim, isso é sensato isso que eu estou dizendo ou não? Não, acho que sim, sem dúvida, porque a pessoa pertence a uma espécie que foi feita para a eternidade. Então, o que pode acontecer, a questão é a seguinte, o que pode acontecer é que a pessoa não está à altura da espécie que ela pertence. É como um sujeito que ocupa um cargo, sei lá, o cara foi colocado num cargo lá de juiz, só que o cara não consegue agir como juiz, ele não consegue ser um juiz. Ele pode, ele é um ser humano, ele não é um cachorro. Um cachorro, ninguém vai colocar um cachorro para ser juiz, ele não pode. A espécie dele não dá essa possibilidade para ele. A espécie humana dá. Mas como a espécie humana depende do próprio indivíduo se construir num certo sentido, se construir, se agir livremente, o sujeito pode estar à altura da sua espécie ou não, como um indivíduo pode estar à altura do cargo que ele ocupa ou não. Então, ainda que o sujeito não esteja à altura da espécie que ele pertence, ele é daquela espécie. E a finalidade daquela espécie existe latente dentro dele. Ela está latejando ali dentro. Talvez seja isso que o Viktor Frankl chama de inconsciente espiritual. É a finalidade da vida da pessoa latejando ali. E é essa finalidade que na vida dessa pessoa está sendo projetada nas coisas físicas. Ela vai tomar as coisas finitas por infinitas, as coisas temporais por eternas. Então, aquela história, todo mundo está buscando Deus o tempo inteiro. Tá? Só que uns buscam Deus no dinheiro, outros buscam no poder, outros buscam no sexo. E a idolatria. Na ideologia. O dilema humano é esse. É você prestar o culto correto a Deus ou você cair em idolatria. As pessoas ficam assustadas com essas coisas, mas as pessoas, quando a gente fala de Deus, de eternidade, mas as pessoas se assustam com qualquer coisa e não param para pensar. Mas veja bem, o ser humano não foi feito para morrer. Tá? Todas as religiões descrevem o período inicial da vida humana como sendo um período de eternidade. O ser humano não morria. A morte entra na vida humana como um acidente. Ela é um acidente, ela é uma coisa que foi introjetada na vida humana, é uma privação que foi colocada na vida humana, que as religiões vão explicar lá através dos seus mitos. Tá? Mas se você meditar na própria vida humana, você vai perceber que é assim mesmo, porque dentro de nós tem um desejo, tem uma inclinação tão grande para a perfeição, e nós nos sentimos tão abaixo dessa inclinação, tá, que isso já denota que a distância entre o que você é e o que você deveria ser é muito grande. Isso já mostra, que se você meditar corretamente, isso já mostra que tem um defeito em você, um defeito adquirido, porque Deus não faz as coisas assim, a própria natureza não faz as coisas assim. A natureza não cria um animal e bota ele num ambiente deficiente para ele. Ela cria as coisas com proporção. Então ela não faria um ser humano que foi feito para a eternidade sem que desse a ele a própria capacidade de atingir a eternidade. E se ele não tem essa capacidade, é porque ele a perdeu. Ele perdeu. Essa perda é o que as religiões vão chamar de queda. Foi na queda que a morte entrou. E a nossa capacidade de se relacionar com a eternidade ficou afetada pelo corpo. Né? Aí tem toda uma conceitualização religiosa que é complicada muitas vezes para você lidar com uma pessoa que está num nível de compreensão mais raso. Né? Você não vai chegar de cima jogando essas coisas para ela de cima. Você vai ter que dar a mão para ela lá embaixo
e fazer ela chegar até a ponta do precipício, onde ela pode ver uma realidade que para você é evidente, mas para ela não é ainda. Então você vai ter que ajudá-la a ver, curar a miopia dela aos poucos, né? Mas o fato é que o ser humano não foi feito para a morte, ele foi feito para a eternidade. Então dentro da alma dele tem algo que quer a eternidade. Então isso em algum momento isso vai aparecer. O próprio medo da morte, num certo sentido, já tem isso, porque as pessoas, quando têm medo da morte, elas têm medo de veja bem, elas têm medo de ficarem privadas dos bens que elas têm aqui na Terra. Esse medo só faz sentido se algo em você tem uma impressão muito forte de que vai continuar existindo. Percebe? Se você tivesse clareza de que morreu, acabou, você não ia ter medo da morte. É aquela história do Epicuro. Você não ia ter medo da morte. Se você tem medo de ficar sem o sorvete, sem sexo, sem festa, sem carro, sem dinheiro, sem o mundo, tá? É porque tem algo em você que tem uma impressão, é lá no fundo, de que ele não vai morrer. E ele vai ficar lá curtindo aquela sensação de querer um monte de coisa que não existe mais. Então, mesmo o medo da morte, tal como aparece nos materialistas, ele já denota que existe ali um elemento que transcende a própria morte. Senão, o ser humano seria só um animal. O animal não tem medo da morte. E ele não fica preocupado porque vai morrer. Ele nem consegue perceber que vai morrer, aliás. Então, se a gente meditar nessas coisas, a gente vê que é muito mais evidente do que parece. É muito mais evidente do que a gente parece. E agora, para você pegar uma pessoa que está com a visão confusa, que está cheia de apegos, cheia de perturbações psicológicas, às vezes seríssimas, sim, e mostrar isso para ela, se isso vai ser súbito ou se isso vai ser progressivo e lento, vai depender de uma série de fatores, entre os quais onde a pessoa está. Onde que ela está. E da sua capacidade verdade. Também, da sua capacidade Sim. de mostrar para ela aquilo que você viu. E a sua capacidade de mostrar para ela o que você vê ou viu vai ser tão melhor na medida em que você vê com clareza a coisa. Quanto mais você vê com clareza, mais você vai antecipar todas as perturbações que impedem essa pessoa de ver aquilo. E você vai poder traçar o fio daquele objeto para ela. Você vai poder mastigar a coisa para fazer chegar até ela sem que doa, sem que ela rejeite. Então, o terapeuta ele tem que ser terapeuta de si mesmo antes de tudo. Antes de tudo. Senão é um cego conduzindo outro cego. E é o mesmo caso de um diretor espiritual. Ele tem que saber, ele tem que discernir muito bem a realidade com a qual ele está lidando, para que possa saber em que nível a pessoa que ele está dirigindo está e quais os passos que ele deve dar para trazê-la do nível mais baixo para o nível mais superior. Mas veja bem, a própria natureza oferece um caminho muito curioso. Se você reparar, eu conto a seguinte história para os meus alunos. Ela é boba, mas ela tem um potencial simbólico interessante. Você imagina, Antônio, 2 espermatozoides conversando e um virando para o outro e dizendo o seguinte: olha só, eu sei que todo mundo fala que quando a gente bate lá naquela parede lá, meio redonda lá, sei lá, a gente morre. E a gente está olhando aqui, parece que todo mundo morre mesmo. Eles batem lá e ó, acabou. Mas dizem aí, tá, que alguns, ou um entre milhões, não batem lá, eles entram lá, eles penetram naquilo lá. E lá dentro, eles passam a ter uma outra ordem de existência. Eles pulam de plano, eles transcendem esse plano aqui no qual a gente está. E lá, eles vão começar a desenvolver uma coisa chamada olhos, que a gente não sabe direito o que é, mas é mais ou menos assim. Eles vão desenvolver ouvido, boca, língua, mãos, dedos, unhas, e um belo dia um grande par de mãos vai retirar ele de lá e colocar ele num outro grau de existência ainda,
onde ele vai conhecer um negócio chamado pai, mãe, e casa, e cama, e escola, e sei lá mais o que. Evidentemente, isso vai parecer muito real para o outro espermatozoide, né? São dois espermatozoides conversando. Um vai virar para o outro e vai falar o quê? Pô, isso aí é besteira que colocaram na sua cabeça. Inventaram isso aí para te alienar. Inventaram isso para te enganar. Agora, nós sabemos que não foi isso. Porque nós sabemos que o espermatozoide muda de ordem de existência quando acontece a fecundação. E nós sabemos que o neném também muda de ordem de existência quando ele nasce. Então, nós que estamos numa esfera mais elevada, numa ordem mais abrangente, mais complexa, conseguimos olhar para as ordens inferiores e perceber que essas ordens não são capazes de ver a ordem superior a elas mesmas. Do mesmo jeito, nós podemos olhar para os minerais e perceber que os minerais não fazem ideia do que é o mundo das plantas. E se uma pedra falasse para outra que existe a reprodução, ela ia chamar outra de maluca, ia matar. É o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão fala disso. E um vegetal não faz ideia do que é ser um animal, um cachorro. E o cachorro não faz ideia do que é ser um ser humano. Os cachorros não estão nem aí para o coronavírus. Agora, nós que somos seres humanos, não só conhecemos a realidade mineral, a vegetal, a animal, como sabemos que uma não conhece a outra, porque cada uma tem uma zona inconsciente. Existe o consciente espiritual do mineral que impede ele de entender o vegetal. Existe o inconsciente espiritual do vegetal que impede ele de ver o animal. E existe um inconsciente espiritual do cachorro, do animal, que impede ele de ver a realidade humana. E qual é a conclusão que você tem que tirar disso? Que muito provavelmente tem uma zona superior à zona humana, um grau de realidade que está oculto, que está na nossa zona de ignorância, que é o nosso inconsciente espiritual. Então, a própria natureza te dá um caminho bem razoável, bonito até, que é muito eficaz na tentativa de mostrar para as pessoas que a transcendência, a realidade espiritual existe e que a transcendência é o destino do ser humano. Sim. Ô, Antônio, a Fernanda me disse que a gente tinha poucos minutos. Eu não sei, a live tem um tempo determinado? Tem 1 hora. Tem 1 hora. Você consegue ver? Deve... Eu não estou conseguindo ver nada aqui. Vai aparecer para você aí, na verdade. Tá. Aí tem uma contagem regressiva? Eu acho que quando tiver uns 2 minutos vai mostrar. A partir de 5 minutos ele começa a mostrar, eu acho. Tá ótimo. A gente deve ter aí pelo menos uns 6 minutos, eu acho. Assim, tá ótimo. Então, são 8h30 agora. O grande problema me parece E o grande problema é isso que o Viktor Frankl chama de transcendência. Ele até usa um exemplo parecido com esse. Né? Só que ele usa lá um esquema da geometria. Né? Para mostrar que existe uma ordem superior e é muito razoável você... E o que acontece? Se você começa a penetrar nessa ordem, por mais que você não a conheça, não a experimente na sua integridade, você percebe sinais dela na sua vida. E o que vai acontecendo? Você imagina se um cachorro tivesse a oportunidade de entender o que o dono dele é para ele. O cachorro só recebe a comida do dono, a cama e o carinho, mas ele não consegue ligar uma coisa na outra. Então o sentido do dono, ele não apreende. O ser humano pode apreender o sentido dessa realidade superior. Então você começa a perceber que a ordem humana, ela pode se integrar numa ordem superior, que é o que os sábios antigos chamavam de providência. Isso é a providência.